O destaque agora, Lula se juntou ao STF e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na luta contra o voto impresso auditável. Nas redes sociais ele afirmou o seguinte, aspas, voto impresso é voltar para a época dos dinossauros. Se fosse possível roubar na urna eletrônica, jamais um metalúrgico teria sido eleito presidente da República. Eleição roubada foi a do Bolsonaro, que foi eleito com fake news, sem participar de um único debate. Fecho aspas. Nesta terça, o presidente da comissão especial que trata do voto auditável, o deputado federal Paulo Eduardo Martins, reconheceu que não deve prosperar no colegiado a proposta de emenda à Constituição que viabiliza a medida. O cenário é por desaprovação, lamentou ele. Ontem, a deputada Paula Belmonte denunciou a manobra para enterrar a questão. Aspas. Fui retirada da comissão do voto impresso. Deputados que são a favor do tema foram trocados por parlamentares contrários. É absurdo irem contra algo que torna a eleição brasileira mais moderna e transparente. Por isso, hashtag eu apoio voto auditável. Aspas. Ana. Esse tweet da deputada é gravíssimo, isso precisa ser apurado, porque eles são legisladores que estão lá pelo voto direto do povo, e isso que ela relata aí é gravíssimo, porque absolutamente todas as facções no bom sentido do nosso tecido social, todas elas precisam ser representadas. E não adianta tentar colocar apenas os deputados da bolha anti-voto auditável, que não é o que representa aqui fora. Eu vou repetir, mais uma vez eu falo, eles têm a ladainha que eles ficam repetindo, a gente fica repetindo aqui também. Essa pauta do voto auditável não é pauta de presidente Jair Bolsonaro, isso é uma pauta do povo. Nós, brasileiros, queremos isso, mais uma camada de transparência nas urnas eletrônicas. E esse tweet aí do ex-presidiário Lula, isso é uma falácia, é uma mentira, porque ninguém está voltando à época dos dinossauros, e como isso casa com a falácia do ministro Barroso dizer que isso é um retrocesso, o voto impresso, que nós estamos voltando para as cédulas de papel, o que é uma mentira. Ninguém está voltando para as cédulas de papel. As urnas eletrônicas continuam, nós queremos apenas mais uma camada, a gente vai repetir, a gente vai ser chato também, queremos mais uma camada de voto impresso auditável sob escrutínio público. E para aqueles que sempre falam assim, mas os votos nos Estados Unidos no papel deram errado. Minha gente, aqui nos Estados Unidos são 50 estados, são 50 eleições diferentes, há votos no papel, há votos pelo correio, esse foi um dos grandes problemas, há votos apenas nas urnas eletrônicas, como é o caso aqui da Califórnia. Não tentem comparar o sistema eleitoral americano com o brasileiro, porque é muito diferente. Aqui mesmo em uma eleição presidencial, nós temos 50 eleições presidenciais diferentes. Cada estado decide como será o seu sistema de voto. No Brasil não é assim, o povo está demandando o voto auditável, essa segunda camada de proteção, e é impressionante, não é nem difícil de entender, a gente sabe muito bem as razões. O pânico que essa possibilidade dessa segunda camada está gerando em ministros da Suprema Corte, em deputados, parlamentares, senadores da oposição. Por que esse pânico? Por que esse pânico contra o voto auditável? Vamos continuar trabalhando nisso, e isso que a deputada relatou aí é um absurdo e precisa ser investigado. Usa. Eu vou falar aqui aos lobistas contra esse aprimoramento do sistema eleitoral brasileiro. Vocês acham que isso vai dar certo? Pensem bem. Ministros do Supremo Tribunal Federal, à luz do dia, passeando em direção a líderes políticos para fazer um embargo na base do lobby, para fazer um embargo como a deputada Paula Belmonte está mencionando aí, na base de operar a comissão, trocar integrantes de comissão, tendo como porta-voz desta maravilha de obstáculo a um aprimoramento
ninguém menos que Luiz Inácio da Silva, um doutor em ladroagem. Vocês têm um garoto propaganda falando de roubo de eleição, que é um doutor em ladroagem. Vocês acham que a sociedade não está percebendo nada disso? Vocês acham que a sociedade está segura, ouvindo aquela cantilena de vocês, de que a vida vai piorar, né? Todo esse parnasianismo que vocês vão trazendo aí, que abandonaram completamente a lógica, a técnica, né? Para fazer uma campanha de retórica e de pressão política. Então, repito a pergunta, vocês acham que isso vai dar certo? Vocês acham que o país que já expressou o seu anseio por uma salvaguarda de segurança eleitoral, vendo esse movimento ostensivo de vocês, inclusive vocês, a parte aí dos ministros do STF e do presidente do TSE, que compõem aquela manobra de casuísmo que reabilitou o Lula para essa mesma eleição. Vocês acham que o povo brasileiro não está ligando esses pontos? Vocês acham que o povo brasileiro não está percebendo esta sinfonia de vocês? Então, repito, vocês acham que isso vai dar certo? Vocês não acham que, se vocês tiverem êxito nesta manobra artificial e bruta, vocês correm o risco de convulsionar este país? Como se sente um povo, uma sociedade com razões para desconfiar da lisura do processo eleitoral, ansiando pelo aprimoramento desta segurança eleitoral? Como se sentirá esse povo se ele entender que este anseio de aprimoramento está sendo barrado na marra e no grito e no tapetão? Vocês acham que vai ficar tranquilo? Eu tenho a impressão de que não. Eu tenho a impressão de que os senhores estão brincando com fogo e gasolina. Então, a pergunta, né, o chamado à reflexão é o seguinte: façam um cálculo sobre os seus atos, né? Façam um cálculo sobre as possíveis consequências. Que vocês estão fazendo política, a gente já viu. Agora, tentem medir se essa estratégia bruta, subterrânea, ou até nem tão subterrânea, né, até ostensiva, tentem calcular o custo-benefício disso dentro do cálculo político de vocês, do cálculo eleitoral. Vocês acham que vai ser bom? Vocês acham que vocês vão sair bem do outro lado? Bom, a não ser que o povo seja suprimido, né? A não ser que a voz, que a sociedade, isso que vocês fingem que é gritaria do gabinete, do não sei o quê na internet, mas que é o povo, né? Que é aquela velha e tradicional instituição. O povo, a sociedade, bastante eloquente hoje nas suas manifestações de preocupação com a segurança eleitoral. Os senhores acham que os senhores vão sair bem do outro lado, que o povo vai pedir licença e sair do processo e deixar com que vocês decidam tudo num gabinete? Eu tenho a forte impressão de que não. Cristina. Fiz questão, enquanto vocês falavam, de acessar aqui o canal do TSE no YouTube para ver como é que está o número de dislikes naquele primeiro vídeo do ministro Barroso fazendo a campanha da segurança da urna eletrônica. Tem quase 500 mil de visualizações aqui, 5 mil likes e 89 mil dislikes. Aí eu fui dar uma olhada aqui na repercussão no Twitter, as tias do Zap, que também estão no Twitter, dizendo o seguinte: olha que pertinente a colocação aqui, Dona Zélia é o nome do perfil. Se os líderes das pesquisas estão tão confiantes com suas eleições em 2022, qual o medo de um sistema auditável? E tem gente fazendo campanha já, eu acho bem pertinente essa aqui: deputado que votar contra o voto impresso não vai ter o meu voto. Ajude a compartilhar. Por que estão com tanto medo, né? E se é para usar uma palavra ali usada pelo ex-presidente Lula, que é o do tempo do dinossauro, a gente tem visto aí nos últimos dias muita gente relembrando o que foi lançado junto com a urna eletrônica, que é tão segura e tão moderna, o disquete.
Nossa, tem 2 gerações aí já que sequer sabem o que é disquete. O disquete era uma mídia moderníssima no momento em que foi lançada a urna eletrônica. A gente continua competindo em segurança aqui com Butão e Bangladesh. Parabéns para o Brasil, né? O BBB, os 3 países com B aí que continuam tendo a urna eletrônica como total segurança de eleições e sem garantia de auditagem com um comprovante impresso. É importante a gente lembrar também dessa campanha muito estranha feita por autoridades de outros poderes da República, né? Especialmente do Judiciário mesmo, para confundir a população que voto impresso apenas porque a palavra impresso remete a papel seria o mesmo que cédula de papel quando não tem nada a ver com aquele sistema. Nós, né, Fiuza, que somos jornalistas da antiga, cobrimos várias eleições ainda pelo voto de papel, fomos como eleitores votar em cédula, sabemos sim que aquilo seria um retrocesso, mas que similaridade há em você chegar no local da votação, pegar uma cédula de papel, ir lá para a cabine, preencher um xizinho nos nomes dos candidatos e depois na frente do mesário dobrar e botar na urna aquele voto? Que semelhança tem isso com um comprovantezinho que sai impresso da urna eletrônica e não passa pela mão do eleitor? Ele só confere ali se o voto dele está correto e aquilo cai já numa urna fechada, lacrada, para, se for preciso, auditar depois. Então, é muita confusão, é muita movimentação, é muito ativismo judiciário, né? O ministro Alexandre de Moraes, ministro Fachin, indo se encontrar com líderes partidários, líderes de partidos no Congresso para fazer acordos para que aquelas bancadas votem contra. Por que isso? Por que tanto medo de auditar? É tudo muito estranho. Algo mais, Ana? Quer completar? Só para fechar essa pauta aqui, as aspas, né, do José Dirceu: vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição.